Senhoras e senhores, começamos agora mais um Avelcast, diretamente da Expert XP 2023, e hoje eu tenho a honra de gravar com uma figura ilustríssima que, diga-se de passagem, tem uma admiração gigantesca por ele. Luiz, privilégio. Luiz Fernando Roxo vai trazer para a gente um pouco da história, do que ele vem enxergando de mercado e das teses aí que a gente falou nos bastidores. É o que de fato encanta aí o nosso dia a dia e traz um pouco mais de graça aí para esse mercado que muitas vezes está turbulento e traz muitas dúvidas para a gente. Então, Luiz, quero começar te perguntando, primeiro, obrigado pela tua presença, te perguntando como é que foi a tua trajetória, o teu início, esse primeiro encanto pelo mercado financeiro. Muito obrigado primeiro, tá super lindo o evento aqui, parabéns pela estrutura de vocês, parabéns também pela empresa, pelo projeto. Cara, eu tenho 46, né? Carequinha assim não parece, mas se deixasse o cabelo que sobrou ia ser meio prateado. Então, eu comecei com 19 anos no Bradesco, na corretora do Bradesco, lá no centro. Legal. Centrão, né? Estagiário. Então, ponta de mesa, trabalhei no pregão, trabalhei como analista, montei o private do Bradesco, montei o private do Safra em 2001. Em 2002 eu virei scalper, fui operar meu próprio dinheiro, 2002, 2003 na Intra, que era uma corretora que foi comprada pelo Citibank. Guilherme Benchimol estava montando a XP, escritório XP, nessa época, sentava do meu lado, somos amigos. É muito legal tu ver as histórias se cruzando, né, Roxo? Muito legal, né? As histórias são muito boas. Aí eu fui montar o escritório de Ribeirão Preto, o Roberto Lee trabalhava comigo, que hoje montou a Avenue, né? Paulo Mazon. Depois da Ágora, a Ágora era a maior corretora do Brasil em 2005, não era do Bradesco. Ela era o que a XP é hoje, era enorme. Aí montei o escritório de Brasília, aí voltei para São Paulo, montei um dos primeiros family offices de São Paulo, a Beta Advisor. Quebrei 3 vezes no meio do caminho, operando opções. Então, quando eu falo para as pessoas terem prudência, é porque precisa mesmo de prudência. E é a pele em risco, né, Roxo? É de fato a vivência. Muitas vezes a gente comenta até para os nossos clientes e para quem nos assiste, a teoria, tudo é possível, as teses todas muitas vezes são válidas, mas a prática, a vivência é o que de fato traz o ensinamento prático. Né? Faz toda a diferença, né? O conhecimento no mercado financeiro ele tem que ser dividido, né, na teoria, na técnica e na prática, né? Perfeito. A teoria é muito importante para saber como as coisas funcionam, de onde elas vieram. A técnica também, né? O nome dos ativos, como faz a conta direito. Agora, a prática ela é fundamental, né? Porque ela que vai trazer para a gente o mundo real, né? A realidade, né? O resultado de fato. Então aí em 2017, 2008, eu recebi um convite do Leandro Ruschel e do Alexandre Volvax, o Stormer, né? E aí entrei de sócio deles lá na Leandro Stormer, acho que foi um dos primeiros escritórios da XP lá em 2007. E fizemos a primeira semana do Trader em 2008, vendemos 18 mil DVDs, mandava pelo correio DVD. Tivemos o crash de 2008, né? E aí em 2010 eu montei a minha própria empresa de educação, que hoje se chama Rochedo Investimentos, com X. E a gente prestava serviço lá para o Banif, que era a corretora da época, mas depois em 2015 e 2016 a Infomoney me chamou para eu montar lá um conteúdo, para eu montar um canal de conteúdo de opções, que é a minha área de reconhecimento, né? Então, montamos lá, o programa se chamava Hora das Opções, na Infomoney, e aí eu ensinava várias técnicas e estratégias de opções, técnicas de proteção, técnicas de geração de renda, e aí tinha um módulo lá que se chamava a estratégia do pozinho, né? Em 2016. Eu acho que esse foi talvez um marco, né, Roxo? Porque não tem como a gente falar no mercado financeiro de pozinho e não lembrar aí do Luiz Fernando Roxo. Perfeito. E aí em outubro de 2016 a Petrobras subiu muito e aí eu tinha mostrado uma opção lá que custava 3 centavos de Petrobras e essa opção bateu R$7.
E aí, pô, vendemos muitos cursos, e, né, muitos alunos, era 2016. E aí a gente estava começando aquele grande boom, né, da renda variável no Brasil, foi muito legal. O Primo estava começando, o Urich começando, Thiago Reis começando, todo mundo, aí o Uli começando. Os nomes que hoje são referências, né? Todo mundo estava começando naquela época, muito legal. E eu também fiz um programa na Infomoney que eu tenho muito prazer de ter feito, que chamava Os Antifrágeis, em que eu falava de Nassim Taleb, né? Nassim Taleb, que é um grande investidor, um grande filósofo e grande autor. E esse programa deu uma visibilidade para a gente, né? Um reconhecimento. E eu acabei tendo a oportunidade de assistir 4 vezes o curso do Nassim Taleb, lá em Nova York, o curso sobre risco, né? São 10 dias aprendendo risco com o Nassim Taleb, foi muito legal. E aí em 2020 eu tenho um indicador de crise, né? E esse indicador de crise lá em 2019 para 2020 ele estava muito alto. Ele estava mostrando que o mercado poderia ter um problema, um crash, alguma coisa assim. E aí eu entrei ao vivo com o meu público em janeiro de 2020 e falei, vou comprar pozinhos ao vivo. E aí comprei R$500 de pozinhos, né? Pozinhos são opções que custam centavos, 2 ou 3 centavos. E aí, nesse caso, eram pozinhos que davam o direito de vender o índice Bovespa por 96 mil pontos. Até para sintetizar, para quem nos assiste, para o nosso público, de certa forma, também mais iniciante, a Bolsa a gente pode tanto comprar, obviamente, apostando numa alta do ativo, do índice, como também apostar numa eventual queda, num eventual fracasso da empresa, algum resultado, algum balanço ruim, faça com que o resultado dela caia e o valor também deprecie no mercado. A gente pode ganhar tanto para cima quanto para baixo. Eu acho que essa tese também elucida muito bem o que tu tinha como expectativa, baseado, digamos, nas tuas ferramentas, na tua expertise, na tua experiência, e me conta o resultado disso, Rocha. Então, aí era janeiro de 2020, eu peguei R$15 mil, coloquei numa conta na XP e falei, vou comprar R$500 por mês de pozinho. Comecei em janeiro, comprei R$500, não deu nada. Aí em fevereiro, dia 12 de fevereiro, eu comprei R$500 no Bova O96. E aí fui para Nova York, assisti mais uma vez o curso do Nassim Taleb. E aí nós tivemos o problema sanitário no mundo inteiro. A bolsa caiu, teve 6 circuit breaks. E a opção que eu paguei 11 centavos, eu vendi por R$27. E aí multiplicou 200 e tantas vezes, R$500 virou R$75 mil. E aí, né, eu tive a sorte, né, de ter muitos seguidores, né, de ter muito destaque. Então eu venho ensinando esse tipo de estratégia. Eu sou especialista em portfólio, não apenas em opções, mas o pessoal acaba reconhecendo com a área das opções. E eu sou muito grato hoje, porque eu adoro estudar e hoje eu sou pago para estudar. E aí o produto do estudo, né, do desenvolvimento, acaba virando o fundo, acaba virando uma aula, acaba virando uma ferramenta. Nós temos o UpLab, né, que é uma ferramenta de opções muito especial. E aí todos os anos que eu volto aqui, né, na Expert, vejo os amigos todos, venho aqui na Avel, venho em outros lugares, fico muito feliz. Então, gosto muito da missão que eu recebi, que é tentar ajudar as pessoas a investirem melhor, a entenderem mais sobre risco, a correrem mais risco com um impacto, né, e uma exposição menor. E é uma alegria estar aqui contando um pouquinho dessa história. Que legal, que legal. História belíssima, Rocha. Eu acho que quando se tem aí um propósito muito forte, o resultado não poderia ser diferente, não poderia ser outro que não o êxito que tu tem. E como eu te comentei nos bastidores, é muito legal enxergar esse reconhecimento e ver que hoje todo o teu trabalho de muitos anos tem aí um impacto para as novas gerações, para as futuras gerações. Eu estive conversando com outros gestores e é unanimidade que o mercado brasileiro ele tem muito ainda para crescer. Quando a gente olha para o mercado americano e vê a maturidade, a solidez, a gente enxerga que a gente ainda está aí algumas casas ou muitas casas atrás. Então, poder ser um dos pioneiros, digamos assim, nessa conscientização é super importante. Indo para uma parte mais técnica e atual, vou usar aí todo o teu conhecimento também para embasar essa pergunta. O que tu tem enxergado hoje, cenário macroeconômico, olhando para a China, como a gente comentou, olhando para os Estados Unidos? Então,
eu sempre separo a minha análise numa análise macro, de opinião, em que eu leio as notícias, vejo os indicadores e tenho uma opinião. Também uma parte mais técnica, embasada, numa análise mais quantitativa. Então, mesmo usando dados macroeconômicos, mas uma análise mais sistemática, mais quantitativa. E eu tenho também uma ferramenta de análise de ciclos e de crise, baseado na matemática que eu aprendi lá com o Nassim Taleb. Então, é baseado no coeficiente de Hurst, na entropia, né, em vários cálculos interessantes, que não são exatamente cálculos do preço, mas são cálculos que medem outras dimensões aí do mercado. É um negócio muito legal, mede a frequência do mercado. E esse indicador, o mesmo indicador que me mostrou lá no final de 2019, que nós poderíamos ter uma crise, poderíamos ter um crash, infelizmente ele apitou de novo. Então, nós estamos com o sinal, quando ele ultrapassa os 100%, a gente diz que é o ponto de não retorno. Então a gente acredita que o mercado está armando para ter uma grande realização nos próximos talvez 6 meses ou um ano. Então, se eu tiver que fazer uma análise... o meu indicador é para o Brasil, mas provavelmente isso está acontecendo no mundo todo. Então, a minha análise macro ela é uma análise mais positiva até. A gente está no final de um ciclo de aperto monetário, a gente já subiu a taxa de juros nos Estados Unidos, a gente está numa recuperação, tentando fazer uma recuperação global, os juros já subiram, provavelmente em algum momento vão começar a cair. Então, assim, eu sou otimista, a maioria das análises macroeconômicas não enxergam um cenário recessivo muito grande para os próximos meses, mas esse meu indicador de crise reforça que a quantidade de energia acumulada no mercado hoje é muito grande. Então, a gente tem uma chance de ter o pouso suave lá nos Estados Unidos, de ter o soft landing, né, da gente conseguir desinflacionar, da gente conseguir baixar a taxa de juros aí nos próximos anos e não ter um desdobramento muito negativo no mercado global, mas não é o que o meu indicador mostra. Então hoje eu acho que um bom portfólio seria você ter ações, você está comprado em bolsa, porque normalmente antes de um crash desse a gente até tem uma euforia, então provavelmente a gente tem tudo para ter um mercado subindo, rompendo 120 mil pontos, quem sabe chegando nos 130 mil pontos, mas ao mesmo tempo, como a gente tem esse indicador mostrando que a gente pode ter uma crise em algum momento, a gente compra esses pozinhos. Sim. Então, ao invés de vem uma crise aí, eu zero a minha bolsa e fico de fora, não, eu quero ter bolsa. Eu acho que a bolsa pode subir bastante ainda, mas junto com a bolsa, eu também compro os seguros. Eu acho que aí se vem um crash... A gente trabalhar, Roxo, sempre que eu tento explicar e trazer para a realidade do investidor, e eu aprendi isso muito com o Nigro, inclusive um grande abraço para ele, parceiraço nosso aqui também da Avel, tive o privilégio de poder fazer um grande evento lá no grupo, conhecer toda a estrutura dele. Eu tenho uma admiração grande por ele ter o poder de sintetizar e simplificar as coisas. Não à toa hoje ele tem o maior canal de finanças do mundo, porque ele consegue ter aí essa habilidade. E quando tu fala do pozinho, talvez as pessoas elas façam uma vinculação de opções, de derivativos com risco. E eu acho que isso tem que ficar claro, que muitas vezes, baseado, obviamente, numa estratégia, a gente consegue trazer um hedge, um seguro. A gente não paga o seguro do nosso carro pensando em bater. Exato. Mas se porventura isso acontecer, a gente tem essa proteção. Perfeito. E a analogia foi ótima, porque o tal do pozinho, né, a opção de venda, a put, aquilo que você tem a tua carteira de ações aqui e você vai comprar um pouco desse seguro para proteger a tua carteira de ações se o mercado vier a cair rapidamente, ele é exatamente a mesma coisa do que comprar o seguro do automóvel. Todo mundo que tem um automóvel e tem alguma prudência, compra o seguro para proteger o carro. Por que não fazer isso para o portfólio? Agora, tem uma especialização, né? Tem uma malandragem, que é o quê? Se você tem o carro e você vai comprar o seguro do carro exatamente no preço de mercado que o carro está hoje, então, por exemplo, a bolsa está 120 mil pontos. Se eu quiser proteger minha carteira lá nos 120 mil pontos,
comprar um seguro que me protege de qualquer queda abaixo de 120 mil pontos custa muito caro. Custa tipo 3% ao mês. Se você compuser isso, dá quase 40% ao ano. Não vale a pena proteger uma carteira e pagar 40% ao ano para isso. É um seguro muito caro. Não vale a pena ter esse carro. Sim. Mas existe uma maneira de, o mercado está no 120, de você comprar o seguro aqui nos 80 mil, 85 mil. E esse seguro ele custa centavos. Então é possível proteger um portfólio de ações gastando ou investindo apenas de 2 a 3% ao ano, fazendo exatamente a compra do seguro, ao invés de ser no 120 mil, ser lá no 80 ou 85 mil. E aí, a malandragem, a técnica é você comprar essas opções que custam nominalmente centavos, porque a chance da bolsa ir de 120 para 85 no único mês é muito pequena, por isso que essas opções custam centavos, mas você compra uma quantidade grande e aí, na maioria dos meses, a bolsa não vai cair para 85 mil, você vai perder aqueles centavos, mas naquele mês que o mercado cair muito, colapsar, como a gente fala, as opções elas vão se valorizar e vão sobrecompensar a perda que você vai ter na sua carteira. Então vai valorizar tanto aqueles pozinhos, a quantidade é tão grande que você vai conseguir cobrir, como eu fiz comprando lá as opções de 11 centavos e vendendo por R$27. E quando você tem um sinal que mostra que a chance de ter um crash desse está maior, então você aumenta um pouco mais ainda a compra do teu pozinho e aí as chances, as probabilidades viram e ficam a seu favor. E como você mesmo falou, isso permite você correr mais risco de bolsa. Então, por mais que a pessoa, não, eu não acredito que vai ter um crash. Beleza, mas compra o seguro, porque o seguro vai te permitir, ao invés de ter 20% em bolsa, ter 40%. Perfeito. E aí, se a gente realmente tiver a retomada que todo mundo espera, a bolsa vai embora e você vai surfar a alta da bolsa e vai ficar feliz de ter perdido alguns centavos no pozinho. Perfeito. Roxo, uma aula, literalmente, para a gente finalizar, uma mensagem que tu deixaria para quem está buscando entender um pouco mais e querendo, de fato, começar a fazer essa estratégia, além, é claro, de te acompanhar, né? Perfeito. É isso, segue lá nas redes sociais, a gente sempre busca fazer uma coisa bem didática, bem divertida, quer dizer, explicar derivativos, cálculos complexos, né? Usando termos como pozinho, né? De uma maneira divertida e assim, fazer a teoria, a técnica e a prática ao mesmo tempo. Então assim, você não precisa comprar muito seguro, dá para comprar R$10. Você não precisa fazer um MBA para começar a trabalhar com derivativos. Estuda, faz um curso, assiste os nossos vídeos, assiste o conteúdo produzido pela Vel e depois vai lá praticar um pouquinho. Vê a parte técnica também, descobre como é o código das coisas, as quantidades, como faz a conta. E aí vai ficar divertido, você vai poder fazendo a coisa na medida que você aprende ao mesmo tempo e estudar sobre seguro com as pessoas certas vai fazer com que você liberte, né, a sua mente para inclusive fazer uma exposição maior do seu portfólio. Perfeito. É o famoso pele em risco. Senhoras e senhores, hoje eu tive o privilégio de conversar com o Luiz Fernando Roxo e esse foi mais um Avelcast. Tchau, tchau.